Olá, pessoal. Aqui é a professora Luciana e a gente vai dar continuidade à aula sobre conceitos iniciais. A gente teve que dividir essa aula por conta de fazer os vídeos e que ficam pesados, né, para carregar aí nas plataformas, ok? Bem, então a última nós fizemos essa pergunta para vocês: se o mesmo anticorpo pode combater dois antígenos diferentes. O que a gente viu? Que sim. Pessoal, então observe essa imagem aqui. Antígeno A e antígeno B, dois antígenos diferentes. O que vocês visualizam aqui que é comum? Na ponta da seta amarela, não é isso? Esse epítopo aqui, bolinha, e esse epítopo, bolinha. Isso significa que se eu entro em contato com esse antígeno A, no primeiro momento, isso vai estimular meu linfócito B e ele vai produzir anticorpo contra essa bolinha. Beleza, vou ficar imune ao antígeno A. Imagina que esse antígeno vai vir daqui 3 meses no meu corpo, esse antígeno B. Eu vou ter resposta imune imediata, nem vou adoecer, porque eu já tenho anticorpos contra aquela bolinha aqui que vai me defender contra essa, vai se ligar aqui. E aí vai me defender contra o antígeno B. Então, o anticorpo contra o antígeno A me defendeu contra o antígeno A e me defende também contra o antígeno B. Ok? Olha aqui. Olha essas imagens. Antígeno A, anticorpo anti-A, o epítopo quadrado, anticorpo anti-B, se liga ao epítopo quadrado do antígeno B. O antígeno C ele tem um epítopo aqui similar, mas uma interação fraca e muitas vezes não efetiva, que não vai combater aquele antígeno, ok? Essa capacidade do anticorpo anti-A se ligar a dois antígenos diferentes, combater dois antígenos diferentes, tem um nome, se chama reação cruzada. Então, meninos, reação cruzada é a capacidade de um anticorpo ou também um linfócito, que tem seu receptor específico, reagir com dois ou mais antígenos diferentes, mas que compartilham o mesmo epítopo, ok? Então, vamos ver exemplos dessa reação cruzada. Um exemplo, senhores, é a vacina BCG, que é a vacina contra a tuberculose humana, né, que a gente toma e que fica a cicatriz no nosso braço. BCG, o B vem de bacilo, e CG é do pesquisador que descobriu, Carl Metz-Guerin. Essa vacina contra a tuberculose, né, ela é feita com a bactéria que causa tuberculose na vaca, o Mycobacterium bovis. O agente etiológico que causa tuberculose humana é o Mycobacterium tuberculose. Então, olha que interessante. Você vacinou, você recebeu o antígeno Mycobacterium bovis, que estimulou seu sistema imune e protegeu você contra a bactéria da tuberculose. Como é que eu explico isso? Por que eu recebo um antígeno diferente e fico imune a outro antígeno? Porque ambas as bactérias têm que ter epítopos semelhantes, ok? Outro exemplo é do vírus da vacina e o vírus da varíola. O vírus vacina, ele causa varíola bovina, que é chamado de cowpox. O vírus da varíola humana, a gente chama de smallpox e causa vírus da varíola. O que acontece? No final de 1800, né, 1880, estava todo mundo morrendo de varíola, né? É igual todo mundo com medo, igual nós estamos hoje aí com o corona, né? E esse médico inglês, Dr. Edward Jenner, ele observou lá no vilarejo que ele morava que chegavam mulheres, né, que tinham sintomas da varíola, mas não morriam. E aí ele ficou intrigado, falou assim, mas por que essas mulheres não morrem, né? E aí ele foi para campo e foi verificar que as mulheres entravam em contato, né? Elas tinham profissão era comum a profissão de ordenhadeiras, né? As mulheres que tiravam leite das vacas na época. E aí ele viu que as mulheres pegavam no peito da vaca e no peito da vaca tinha pus. Esse pus, meninos, a vaca tinha o quê? Varíola bovina, tinha lá o vírus. Nessa época não sabia nem o que era vírus, né? Bactéria, nada disso. Então,
Esse médico, Dr. Edward Jenner, falou assim, olha, a única coisa diferente é que as mulheres entram em contato com o pus da vaca. Aí ele pôs a seguinte hipótese. Será que é o pus da vaca que protege as mulheres? Ele foi testar essa hipótese. Pegou um garoto de 10 anos, arranhou o braço dele e pegou o pus da vaca e inoculou aqui nessa criança. Se fosse hoje, ele era preso. Beleza. Depois de alguns dias, ele pegou o mesmo menino, foi lá, pegou o pus do paciente com varíola, tá vendo aqui o corpo cheio de pústulas? Pegou isso aqui, então, nessas placas de pus aqui, a gente sabe que tinha o vírus da varíola, não é isso? O smallpox, e inoculou nesse mesmo menino por arranhadura. Por que arranhadura? Porque a mulher, quando tirava o leite, a mão dela trincava, rachava. Então, ele supunha que o pus entrava pelas rachaduras, por isso que ele arranhou o braço. Bem, para a sorte dessa criança e da humanidade, o menino não morreu, certo? E aí esse médico, senhor de si, falou assim, agora já sei como prevenir a varíola. É só dar o quê? Pus de vaca. Ele foi escrever um artigo, né, científico para a revista Royal Society lá da época e os pares dele, né, olharam aquilo, os médicos, falaram, pronto, doidou, né, Jenner tá doido, porque como é que pus de vaca protege alguém? E mandou arquivar aquele artigo. Só que aí um jornalista lá ficou sabendo da história. Esse jornalista, então, fez uma chart, uma caricatura da cara do médico com a vaquinha de cartola dando gargalhada na cara dele. Como se eu, né, protejo alguém, né? Pus de vaca protege alguém. Tava todo mundo morrendo de varíola. O que o povo fez quando soube disso? Foi atrás do médico, porque pus de vaca não vai matar. Se ajudar, beleza. Então foram receber, a população foi receber pus de vaca. E aí surgiu então nossa primeira vacina contra a varíola, que foi feita com pus de vaca. Então a palavra vacina vem derivado da vaca, ok? Como é que eu explico hoje em dia isso? Que deu pus da vaca e ficou imune à varíola. São dois vírus diferentes, mas que têm epítopos semelhantes. Ou seja, aconteceu reação cruzada. Isso é muito bom, não é? Nos protegeu. Claro que a partir daí as vacinas, a vacina para varíola não foi feita mais com pus de vaca, que aí descobriu os micro-organismos, cultivava em laboratório, e aí era outro procedimento. Ok? Outro exemplo de streptococcus e coração aqui, febre reumática. O que quer dizer isso? Essa bactéria streptococcus, ela causa amidalite, infecção de garganta. Os senhores já ouviram falar que quem tem muita infecção de garganta tem que retirar as amígdalas para não ter reumatismo? Por que será? Bem, quando essa bactéria entra no corpo, né, esse Streptococcus pyogenes, e ele é do tipo beta-hemolítico, e ela tem uma proteína de superfície chamada proteína M. Essa proteína M, ela é muito semelhante às proteínas miosina, queratina e outras que estão no coração. Então, você pensa o seguinte, se essas proteínas são semelhantes, há um mimetismo. E aquele anticorpo, então, se for gerado contra essa proteína M, pode atacar as proteínas do coração. E aí vai levar a lesões nas válvulas cardíacas, certo? Outra coisa, esse anticorpo, né, que é chamado de autoanticorpo, ele causa um processo de inflamação no coração das pessoas ou também nas válvulas das veias. Por isso que fala que tem reumatismo no sangue. Além disso, na febre reumática, os pacientes têm lesão nas articulações. Por quê? Porque o streptococo tem ácido hialurônico, que é componente da cartilagem nossa, está lá nas articulações. Então, a pessoa, se tiver o linfócito que reconhece o ácido hialurônico, vai se ligar não só ao streptococo, mas vai se ligar à cartilagem e vai gerar inflamação das articulações, as artrites, ok? Então, esse streptococcus, ele entra, estimula linfócitos que nunca foram ativados
a produzir anticorpos contra as bactérias, mas esses anticorpos contra a bactéria também reagem com o antígeno próprio, por isso são chamados de autoanticorpos. Se eu, Luciana, não tenho um linfócito que reconhece essa proteína M e nem reconhece esse ácido hialurônico, eu nunca vou ter febre reumática. Mas se Zezinho tem linfócito que reconhece essa proteína M, ele vai ter problema lá no coração. Se Maria tem linfócito que reconhece esse ácido hialurônico do Streptococcus, ela vai ter problema na articulação e ambos, Zezinho e Maria, vão ter a tal da febre reumática. Compreenderam? E aí, diante disso, por que a gente perde tolerância a antígeno próprio? Por que Zezinho e Maria tiveram a tal da febre reumática? Por que alguém vive aí 30 anos tolerando a bainha de melina e de repente passa a atacar a bainha de melina e tem uma doença autoimune que se chama esclerose múltipla? Meninos, a doença autoimune surge de reações cruzadas. Entrou um antígeno estranho que estimulou o linfócito. Esse linfócito é autoreativo, né? Ele vai gerar autoanticorpos que vão se ligar às proteínas do corpo, aos antígenos próprios, ok? E toda doença autoimune é uma doença multifatorial. A pessoa tem que ter aquele linfócito, tem que ter aquele receptor, então tem um lado genético da pessoa. E tem que ter a exposição ambiental daquele micro-organismo que permitiu a reação cruzada. Então, a doença autoimune não surge só de ter predisposição genética. A gente tem que ter a parte genética e tem que ter a exposição a algum micro-organismo que compartilhe algo em comum, um epítopo comum com o corpo da pessoa. Compreenderam? Então, olha isso aqui. Vocês lembram do Zika? Tá aí, né, ainda, mas lá em Pernambuco ele fez um estrago, não foi? Em 2015. O vírus Zika, ele causou microcefalia em crianças e em alguns adultos ele levou também ao desenvolvimento de uma doença autoimune chamada Guillain-Barré. Guillain-Barré é uma doença autoimune que vai dando paralisia e começa de baixo para cima, membros inferiores. O que eles perceberam então? Que o vírus Zika deve ter algum epítopo semelhante, né, que estimulou o linfócito da pessoa e que isso atacou constituintes próprios do corpo da pessoa, causando essa paralisia, que é a Guillain-Barré, ok? Bem, todo mundo que teve Zika teve Guillain-Barré? Claro que não, é onde entra a genética. A pessoa teve capacidade, né, ela tinha um linfócito que tinha um receptor para reconhecer algo do vírus, né, que depois levou a uma reação cruzada com os antígenos próprios, ok? E aí outra pergunta para os senhores. Por que uma pessoa deixa de tolerar antígenos não próprios, não patogênicos, que a gente viu na última aula? Falei para vocês que existiam antígenos próprios e antígenos não próprios. Então, aqui a gente vai entender por que eu deixo de tolerar um brinco, por exemplo. Para isso, a gente vai ter que aprender os novos conceitos, que são apitenos e carreadores. O que vem a ser apiteno? Apiteno são compostos muito pequenos, são moléculas que sozinhas não ativam resposta imune, são pouco imunogênicos. Então, apiteno são os átomos, são moléculas que não têm tamanho. Só que em algumas situações, esses apitenos eles podem se ligar a uma proteína do corpo, que a gente chama de carreador, e formar um complexo apiteno mais carreador. E aí sim, esse apiteno pode ser visualizado pelo sistema imune, né? E pode encaixar nos receptores e tornando-se imunogênico. Então, o complexo apiteno, que é algum átomo se ligando a um carreador, pode se tornar o quê? Imunogênico. Então, imagina aqui Maria, né? Maria tá passeando e aí tá uma florzinha longe lá que ninguém enxerga, né? Aí ela vai, isso aqui é um apiteno, ninguém tá vendo. Ela pega essa florzinha e coloca na mão dela. Aí agora todo mundo enxerga, todos nós que estamos juntos com ela. Então,
Maria mostrou esse apteno para nós. Então, imagina que isso aqui é o apteno e esse aqui é o carreador. O que o carreador faz? Ele apresenta aquilo mais facilmente para o sistema imune. Ele faz com que o sistema imune enxergue aquele apteno. Ok? Então, apteno, né, vem do grego, que significa unir, e são compostos muito pequenos que sozinhos são incapazes de iniciar uma resposta imune. Ok? Mas, se ligado a um carreador, pode ter a capacidade de induzir essa resposta, ou seja, adquire a capacidade de ser imunogênico. Então, lembrar sempre que apteno sozinho é apenas antígeno, não é imunogênico. Exemplos, então, de apteno, nós temos os fármacos, átomos, moléculas e partículas virais muito pequenas que o sistema imune não reconhece. Então, por isso que muitos vírus escapam da resposta imunológica. Vamos imaginar a seguinte situação. A pessoa toma dipirona a vida inteira e nunca tem alergia. E hoje tomou dipirona e resolveu dar alergia. O que aconteceu? Essa dipirona foi absorvida para o nosso sangue, para o sangue da pessoa e, com certeza, essa dipirona se ligou a uma proteína não usual do sangue, uma proteína diferente que tornou aquele complexo dipirona, que é a molécula, com a proteína, um complexo maior. E aí o sistema imune enxerga aquilo, vê aquilo. E aí induziu uma resposta imune, passou a produzir anticorpos contra a dipirona. E aí vai dar inflamação, vai dar resposta alérgica ao medicamento. Outra situação, né? Imagina uma alergia a brinco de prata. Vou pegar a prata. Quando a pessoa põe o brinco na orelha, a gente pensa assim, o brinco está estático. Ou o anel, né, no dedo, o anel está estático. É matéria inanimada, beleza. Só que os átomos não estão. Eles migram para dentro do nosso corpo. Eles atravessam aí a pele e vão se ligar a proteínas da derme ali, da epiderme. Quando se liga a essa proteína, você sabe que um átomo tem uma propriedade química e ele se liga a essa proteína, ele pode alterar a estrutura tridimensional da proteína. A proteína fica modificada e aí muda a estrutura tridimensional daquilo. E se a pessoa tem a genética de ter um linfócito que reconhece aquela proteína modificada pelo átomo, ela vai passar a atacar aquele complexo apteno carreador, gerando inflamação na pele. Como é que faz? Basta tirar o brinco, basta tirar o anel, acaba a alergia, não é assim? Por quê? Porque aí não passa mais átomo, aquela proteína que está com o átomo lá, com a prata, né, que é o complexo apteno carreador, tem uma meia-vida, ela vai ser degradada e logo o processo de inflamação vai acabar e vai parar de ter alergia. Então, é um azar da pessoa que tem um linfócito que reconhece aquele complexo apteno carreador, ok? Toda alergia, meninos, é de proteínas. Não é uma coisa, se eu tenho alergia à poeira, né? Se eu tenho alergia ao brinco, ao anel, é porque alguma molécula proteica vai ser reconhecida. No caso, os átomos modificam as proteínas nossas do corpo. E aí eu tenho um linfócito para ter isso, ok? Bem, então, moléculas pequenas também é a mesma coisa, né? Por exemplo, a glicose, por exemplo, é uma molécula, é apteno, por isso que a gente não ataca a glicose. Por isso você nunca vai ouvir falar de alergia a açúcar cristal, ok? E partículas virais, que são muito pequenas e que também o sistema imune não reconhece. Então, o sistema imune precisa processar isso aí e apresentar em uma proteína para a gente tornar visível aquilo, ok? Então, o carreador, ele aumenta a imunogenicidade disso aí. Uma coisa que eu queria que vocês refletissem. Quando a gente fala de vacinas, tem lá a vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e varicela. Eu pergunto para os senhores, será que vacinar 3 em 1 é bom? Será que não é melhor vacinar cada vacina separadamente? Eu vou lá, tomo, a criança toma do sarampo, toma depois outro dia da varicela, outro dia da rubéola. É lógico que existe a economia, né? Da agulha, do tempo, do profissional, né? 3 em 1, beleza. Mas
imunologicamente, não seria melhor ser de forma separada? Só que não. Por quê? Porque quando a gente une essas partículas virais, uma funciona para a outra como carreadora, aumenta o tamanho, torna aquilo complexo. Então, aquilo de juntar os antígenos, né, de uma vacina faz ela tornar-se mais imunogênica, ela fica mais efetiva, compreenderam? Então, não é questão só de economia, não. É questão imunológica. O poder da vacina é aumentado, ok? Então, meninas, por que surgem as alergias? Porque os átomos, as moléculas, né, podem se unir a proteínas e aí modificar essas proteínas do corpo e ser reconhecido por um linfócito da pessoa. Então, a alergia envolve a ligação, né, do apiteno com um carreador e a pessoa ter geneticamente um receptor para reconhecer aquilo. Então, envolve a exposição ambiental, né, e o que a gente chama aí de apiteno, carreador, e o fator genético. Você vê que em famílias, quando tem alergia, geralmente pai tem, mãe tem, filho tem, neto tem, é uma coisa geneticamente que predispõe também, ok? Uma pergunta para os senhores, para a gente terminar. Tem lá a situação, mamãe coruja, aquela zelosa, que toma todo cuidado. Você chega para pegar o bebê dela, ela manda você ir tomar banho. É aquela mãe que o menino vai engatinhar, não deixa, tá lá um lençol, põe um lençol para engatinhar. Se cai a chupeta lá no chão, ferve esse trem 20 vezes no dia, esteriliza. Ela super protege esse bebê. E o bebê vive adoecendo. Em compensação, a vizinha é a mãe porquinha. Essa mãe porquinha tá nem aí para essas coisas. Larga o menino no chão, você chega, ela já te dá o menino, não interessa se tá sujo ou não, né? E o menino da mãe porquinha é forte igual um touro. Tem nada, pode ter a barriga cheia de verme, mas não tem gripe, não tem infecção. Por que isso? Por que o menino da mãe porquinha tem mais resistência da mãe coruja? E aí? Bem, a gente aprendeu na outra aula que quando a gente é exposto a um antígeno, ele gera imunidade, estimula o meu linfócito a produzir anticorpo. Mas se o antígeno A e o antígeno B têm epítopos semelhantes, eu vou ter uma resposta para o antígeno A e o antígeno B, não foi isso? Então, o que a gente viu que se chama reação cruzada. Então, quanto mais exposto, né, a mãe porca deixa o menino ser exposto a antígenos inócuos, inofensivos, que não adoecem. Mas esses antígenos inofensivos, eles estimulam a resposta da criança e protegem ela contra aqueles antígenos patogênicos. E aí o menino já gerou imunidade anteriormente, já tem anticorpo contra aquilo, já adquiriu isso. Já a mãe coruja não deixa entrar nada. Então, se o menino vai pôr uma caneta na boca, ela não deixa. E ali na caneta tem bactérias inofensivas, a maioria. Então, o menino não vai ser estimulado, o sistema imune do menino não vai ser estimulado a produzir anticorpo contra aquele antígeno inofensivo. Mas a mãe não dá conta de barrar a respiração da criança. Então, aqueles antígenos patogênicos, né, que tem alta transmissão, infeccioso, eles vão chegar nessa criança. E aí a criança vai ficar doente, porque não tinha anticorpo ainda. Compreender? Então, a mãe porquinha deixou o menino desenvolver uma resposta imune primária contra um antígeno inócuo, inofensivo, que protegeu contra um antígeno patogênico. Então, meninos e meninas, para ser pai e mãe, a gente não pode proteger tanto. Tem que deixar a criança entrar em contato com o antígeno para ficar imune, ok? E aí a gente vai estudar mais sobre isso na próxima aula, que é a aula 2, onde a gente vai ver a imunidade adquirida e diferenciar da imunidade inata e quem são esses componentes. Espero que tenham gostado dessa aula inicial e se tiver no YouTube aí, como se diz, dá um like para a Luciana, ok?
Obrigada a todos e estudem. Está aí o material para vocês e lembrando a apostila, onde vocês devem fazer o roteiro 1 da apostila e tal, ok? Obrigada.